Mateus Andrade tinha nas mãos a marmita quente do fim do expediente e no bolso dinheiro mal suficiente para atravessar a semana. Antes mesmo de receber, aquele valor já tinha destino certo. Uma parte iria para o aluguel, outra serviria para pagar a conta de luz que o proprietário ameaçava cortar fazia dias. O que sobrasse, se sobrasse alguma coisa, precisaria ajudar a comprar a bombinha do irmão mais novo, que já estava nas últimas doses. Se Mateus continuasse andando, a família jantaria naquela noite. Se entregasse aquela comida, não jantaria. Então ele a viu. Uma senhora idosa estava sentada nos degraus fechados da biblioteca do bairro, com a coluna ereta, como se o orgulho fosse a única coisa que ainda a mantivesse firme. O vento da noite cortava a pele, e a pedra sob ela devia estar gelada, mas ela permanecia ali como se o desconforto não merecesse atenção. Ao lado, havia um caderno gasto e um rádio velho com a antena torta. As pessoas passavam sem diminuir o passo. Ninguém perguntava se ela estava bem. Ninguém oferecia sequer um cumprimento, nem mesmo a falsa delicadeza de fingir que não a tinha visto. Ela olhou uma vez para a marmita nas mãos de Mateus e depois desviou o rosto, como se preferisse passar fome a deixar transparecer qualquer desejo. Uma refeição. 3 bocas famintas esperando em casa. Mateus sentiu o estômago apertar com aquela conta cruel que a pobreza obriga a fazer todos os dias. Então ele se ajoelhou e estendeu a marmita para ela. Ele não fazia ideia de que, na manhã seguinte, 50 fuzileiros navais cercariam a casa dele por causa daquela escolha. E se você já precisou decidir entre o que parecia justo e o que era certo de verdade, então sabe que uma vida inteira pode mudar num único instante silencioso. Histórias assim mostram por que tantas pessoas acompanham o canal Dose de Conhecimento. A cozinha estava escura na luz fraca antes do amanhecer, quando Mateus atravessou a pequena casa alugada, tomando cuidado para não acordar ninguém. O piso de madeira estalava baixo sob seus passos. A geladeira fazia um barulho constante, como se esforçasse mais do que todo mundo ali dentro. Ele abriu os armários e conferiu o que ainda restava. Meia caixa de cereal, 2 ovos, a ponta de um pão. Leite quase vencendo, tão perto do limite que ele cheirou 2 vezes antes de decidir que ainda servia. Dava para improvisar. Ele sempre dava um jeito. Atrás dele, a mãe, Rosângela, entrou na cozinha arrastando os pés, ainda vestida com o uniforme claro do plantão da noite como auxiliar de enfermagem. Os ombros caídos denunciavam um cansaço antigo, daqueles que entram nos ossos e já não saem mais. Ela se apoiou no batente da porta e esfregou os olhos. "Filho, você devia estar dormindo", sussurrou. "Estou bem, mãe", respondeu Mateus, tentando soar leve. "Senta aí, vou fazer alguma coisa antes de você deitar." Ele pegou a última frigideira limpa e quebrou um ovo com cuidado. Depois colocou o segundo e mexeu os 2 juntos para parecer mais comida. O cereal ele dividiu em 2 tigelas, aumentando com leite. Não era o bastante para 3 pessoas, e os 2 sabiam disso. Mas famílias como a deles aprendem cedo a fingir que sim. O pequeno Caio, de 10 anos, apareceu pouco depois, com o cabelo bagunçado e um pijama de desenho animado. Estava com uma meia em um pé e o outro descalço. Sentou-se à mesa e ficou observando o irmão mais velho cozinhar com a confiança silenciosa de uma criança que acredita que a comida aparece porque alguém a ama o suficiente para fazê-la surgir. "Bom dia, Teus. Bom dia, campeão." Mateus bagunçou o cabelo dele e, quase sem pensar, estendeu a mão para o parapeito da janela, onde ficava a bombinha de Caio. Pegou o inalador e franziu a testa. Estava leve demais. Sacudiu um pouco e quase não ouviu nada. 3 doses, talvez 4, se a sorte ajudasse. "A reposição pode esperar até o pagamento", murmurou Rosângela, percebendo o olhar do filho. Mateus não respondeu. O pagamento ainda demoraria alguns dias, e falta de ar não espera calendário. Quando Caio usou a dose da manhã, Mateus viu um envelope escondido sob a correspondência do dia anterior. O peito apertou no instante em que reconheceu o remetente. Proprietário. Ele puxou só o suficiente para ler as palavras "aviso final". Depois escondeu o papel debaixo de uma caixa vazia de cereal. A mãe já carregava peso demais. "Café da manhã servido", anunciou ele, exagerando no tom como um garçom de restaurante caro. Entregou a tigela mais cheia para Caio. Os ovos ficaram para a mãe. "Para ele sobrou o pão seco. Você precisa comer mais", disse Rosângela imediatamente. "Mais tarde eu como no trabalho." Era verdade, tecnicamente. O que ele não disse foi que já tinha decidido que talvez aquela comida do turno não fosse para ele. O caminho até a escola levava quase 40 minutos, mas Mateus preferia andar a gastar
dinheiro de ônibus que fazia falta dentro de casa. A cidade ainda despertava devagar. As calçadas brilhavam por causa da chuva fina da madrugada. Um caminhão de entrega passou fazendo barulho. Em algum quintal, um cachorro latiu atrás de um portão de ferro. Na metade do caminho, Mateus viu uma carteira caída na calçada. Pegou, abriu e conferiu o documento. Seu Anselmo, um dos funcionários da manutenção da escola. Mateus correu o resto do quarteirão e alcançou o homem já perto da entrada. Seu Anselmo, o homem virou, surpreso. Encontrei sua carteira. Por um segundo, o medo apareceu no rosto dele. Em seguida veio um alívio tão grande que quase doía olhar. Ele abriu a carteira com mãos trêmulas, conferiu o que havia dentro e soltou o ar. Meu Deus do céu, meu pagamento inteiro estava aqui, meu filho. Não foi nada, senhor. Seu Anselmo ficou olhando para ele por mais um instante, como se quisesse dizer alguma coisa, mas Mateus já estava seguindo em frente. Perto do ponto de ônibus, ele viu Dona Célia, a vizinha idosa, com o andador, apertando os olhos para tentar ler os horários. Precisa de ajuda, Dona Célia? Ela ergueu o rosto. Não consigo mais enxergar essas letras pequenas. Mateus olhou o quadro e depois levou a mão ao bolso, sentindo o bilhete de integração que havia guardado para ir ao trabalho. Colocou o bilhete na mão dela. Com isso a senhora vai e volta. Mas e você? Eu gosto de andar. Não era verdade, mas era mais fácil dizer isso do que explicar por que a bondade sempre custava alguma coisa. Na escola, a reunião da manhã já tinha começado quando Mateus entrou no auditório. O diretor, Alberto Meirelles, estava no palco com um terno caro demais para uma escola com tinta descascando nas paredes e livros desatualizados. Ele falava sobre revitalização, avanço, novos investimentos, oportunidades. A maioria aplaudiu. Mateus sentiu um incômodo crescer. Revitalização ficava bonita em discurso. Em bairros como o dele, normalmente queria dizer que quem tinha dinheiro ganhava calçada nova e quem não tinha era empurrado para longe. Ele tocou o formulário dobrado no bolso. Era sua esperança particular, algo que só havia contado à mãe. Um programa de aprendizagem profissional, curso técnico, carteira assinada no futuro. Um caminho real para mudar de vida sem depender de sorte. Mas precisava da recomendação do diretor. E Alberto Meirelles nunca olhou para meninos como Mateus e enxergou o futuro. Ele via número, problema, estatística, um destino já apertado antes mesmo de começar. Quando o último sinal tocou, o estômago de Mateus estava vazio e embrulhado de fome. Ele foi direto para o restaurante Sabor da Vila, amarrou o avental e assumiu seu lugar na pia industrial. A cozinha era quente demais, quase como castigo. O vapor subia sem parar, pratos batiam, pedidos eram gritados de um lado para o outro. A água da lavagem ficava escura em poucos minutos. Mateus trabalhava rápido, firme, com os antebraços avermelhados de tanto sabão e água quente. A comida do turno era o que o sustentava, não só no corpo, mas na cabeça também. Era a única coisa de que ele podia realmente ter certeza no fim do dia. Às vezes vinha macarrão, às vezes carne moída, às vezes frango passado do ponto. Não fazia diferença. Para a família dele, aquilo era jantar. Naquele dia, a refeição era bolo de carne com purê e vagem. Ele já imaginava como dividiria, a maior parte para Caio, uma parte para a mãe, algumas garfadas para si, se sobrasse. Quando o expediente terminou, a embalagem ainda estava quente em suas mãos, e seus joelhos doíam de tanto tempo em pé. Ele apressou o passo pela calçada, passando em frente ao prédio antigo da biblioteca, com as janelas fechadas por tábuas e uma placa de reforma tão apagada que parecia uma mentira esquecida. Então ele a viu. A senhora idosa estava exatamente como antes, coluna reta, cabelos grisalhos bem arrumados, roupa simples, mas limpa. O rádio quebrado continuava ao lado, como um companheiro antigo. Ela olhava para o outro lado da rua, na direção das lixeiras do restaurante, de um jeito difícil de suportar. Não era desespero aberto, mas o esforço de esconder o desespero. Mateus conhecia aquele olhar. Às vezes a mãe fazia a mesma expressão quando as contas chegavam. Ele diminuiu o passo. Os olhos atentos da senhora foram até a marmita em sua mão e logo desviaram. 18 minutos até o ônibus, 45 andando se perdesse. Um irmão faminto esperando em casa. Uma mãe que precisava dormir antes do próximo plantão. Mateus olhou para a comida, depois para ela. Antes que a cabeça conseguisse impedir, o corpo decidiu por ele. Ele subiu os degraus e se ajoelhou. Boa noite, senhora. Eu trabalho ali no restaurante. A senhora quer dividir a janta comigo? Ela estreitou o olhar. Eu não aceito esmola, menino. Não é esmola, respondeu Mateus em voz baixa. Tem comida
demais para uma pessoa só. Era mentira, e ela foi generosa o bastante para não contestar. Ela observou o crachá da escola, o uniforme de ajudante de cozinha, as mãos ásperas dele. Por fim, perguntou: qual é o seu nome? Mateus Andrade. Lourdes Gouveia, respondeu ela. Mas quase todo mundo me chama de Dona Lourdes. E escute bem, não ouse me oferecer dinheiro. Comida é gentileza. Dinheiro é domínio. Existe diferença. Mateus assentiu como se compreendesse tudo. Na verdade, entendeu só uma parte. O resto viria com o tempo. Ele abriu a marmita e dividiu a comida com o máximo de cuidado, organizando cada porção para que parecesse digna. Dona Lourdes observava tudo com uma intensidade que o deixou até sem jeito. Você já fez isso antes, disse ela. Já, senhora. Ela pegou a parte dela com firmeza, como se aceitar comida não fosse humilhação, mas um acordo entre duas pessoas no mesmo nível. Você vai perder o ônibus, comentou. Vou sim. Tem gente esperando essa comida em casa? Mateus hesitou. Vão entender. O rosto dela suavizou, mas só um pouco. Ele já se virava para ir embora quando ela provou a comida e fez a última observação. Falta tempero. E quem fez esse molho no restaurante devia ter vergonha. Pela primeira vez naquele dia, Mateus sorriu. A caminhada de volta foi longa, escura e cheia de desculpas ensaiadas. Quando entrou em casa, Caio fazia tarefa na mesa da cozinha e Rosângela dormia no sofá, ainda de uniforme. Mateus colocou água para ferver e preparou macarrão barato, misturando manteiga e sal para render mais. Desculpa pela janta, disse a Caio. O menino pareceu triste por um segundo. Só um. Você também estava com fome? A pergunta bateu forte. Amanhã vai ser melhor, respondeu Mateus. Ele não sabia se era verdade. Na manhã seguinte, enrolou um pouco de café da manhã em papel e levou consigo. Depois da aula, seus pés o conduziram de volta aos degraus da biblioteca, antes mesmo que ele tivesse decidido qualquer coisa. Dona Lourdes estava lá. Trouxe isso para a senhora. Ela desembrulhou a comida, cheirou uma vez e comentou: ovo frio e pão. Você precisa aprender a guardar comida direito. Mas comeu tudo, e aquilo virou rotina. Todos os dias, Mateus levava alguma coisa que pudesse separar. Às vezes metade da refeição do trabalho, às vezes um sanduíche de casa, às vezes fruta, pão, restos embrulhados em guardanapo. Nunca fazia cena, nunca esperava elogio. Apenas sentava alguns minutos quando podia, ouvia quando ela falava e ia embora quando precisava. Ao longo da semana seguinte, Dona Lourdes foi se revelando aos poucos. Criticou a forma como ele montava sanduíches. Corrigiu seu português uma vez. Disse que comida cortada na diagonal tinha gosto melhor. Falou sobre contrato de aluguel como quem entendia de lei. Percebia detalhes que ninguém mais notava. Sua mãe trabalha à noite naquela clínica da rua Parker, não é? Perguntou um dia. Mateus piscou, surpreso. Como a senhora sabe disso? Eu observo. Essa resposta virou a favorita dela. E ele começou a observar também. Como os olhos dela acompanhavam certos carros pretos de vidro escuro. Como anotava nomes, datas, endereços e placas no caderno. Como alguns homens de terno que atravessavam a rua a deixavam mais imóvel, mais atenta. Como o prédio da biblioteca significava mais para ela do que um simples abrigo. Numa sexta-feira, ele conseguiu ver uma página do caderno antes que ela o fechasse depressa. Datas, números de imóveis, setas ligando nomes, horários de reunião. Algo organizado demais para ser acaso. Antes que ele perguntasse, ela falou: está ficando tarde. Melhor você ir para casa. Então chegou o fim de semana de uma festa grande no restaurante. A comemoração terminou mais cedo e a cozinha ficou cheia de bandejas intocadas. Frango, legumes, frutas, pães, salada, comida boa, pronta para ir para o lixo. O gerente, seu Arnaldo, anunciou o pagamento em dobro para quem ficasse até mais tarde limpando tudo. Depois mandou jogar as bandejas fora por causa das regras do estabelecimento. Mateus ficou olhando para aquela comida e pensou em Dona Lourdes, no homem do abrigo perto do terminal, nas duas meninas que ele vira no parque dividindo um pacote de biscoito como jantar. A injustiça pesou tanto que se tornou impossível suportar. Ele pegou embalagens limpas e começou a montar porções. Uma para Dona Lourdes, uma para o homem do terminal, duas menores para as meninas do parque, mais uma para casa. Estava quase na porta dos fundos quando seu Arnaldo o viu. E o que é isso? A
cozinha inteira ficou em silêncio. Ia para o lixo, disse Mateus. Não cabe a você decidir isso. Seu Arnaldo abriu uma das embalagens com força, o rosto vermelho, como se o insulto fosse pessoal. Agora você está me roubando? Depois de eu te dar emprego? Mateus permaneceu firme, embora as mãos tremessem. Eu não consegui ver comida morrer enquanto tem gente viva passando fome. A frase mudou o ambiente. Não porque foi dita alto, mas porque era verdade. Seu Arnaldo o demitiu na mesma hora, sem conversa, sem referência, sem chance de explicar. Mateus dobrou o avental com cuidado e o deixou sobre o balcão. Depois saiu levando uma única marmita nas mãos, a de Dona Lourdes. Mas quando chegou à biblioteca, os degraus estavam vazios, sem rádio, sem bolsa, sem caderno, sem Dona Lourdes. Ele procurou na rua, na praça, no ponto, no abrigo, debaixo do viaduto. Nada. Algumas pessoas disseram que a tinham visto mais cedo, mas agora ela havia desaparecido por completo, de um jeito que dava medo. Na entrada lateral da biblioteca, encontrou Dona Lídia, a bibliotecária, trancando a porta. A senhora viu Dona Lourdes? O rosto dela perdeu a cor. Vai para casa, sussurrou. Não pergunte sobre ela. Não é seguro. Naquela noite, Mateus dormiu mal, vestido, por cima da coberta. Escutou a respiração pesada de Caio no quarto ao lado e pensou no emprego perdido, na ameaça de despejo, na mulher desaparecida, na comida esfriando na geladeira. Então, pouco antes do amanhecer, ouviu motores, passos pesados, muitos, sincronizados. Foi até a janela e parou. Fuzileiros navais. Pelo menos 50 deles ocupavam os dois lados da rua, de uniforme impecável, iluminados pela luz cinzenta da manhã. Os vizinhos espiavam atrás das cortinas. Um veículo militar estava parado na calçada. Rosângela surgiu atrás dele, a voz tomada pelo pânico. Mateus, o que foi que você fez? Nada, sussurrou ele. Eu juro. Um sargento alto deu um passo à frente. Mateus abriu a porta antes que batessem. Mateus Andrade? Sim, senhor. O militar estendeu um envelope branco e impecável. Estamos aqui por causa da senhora que você alimentou. Dali em diante, tudo pareceu impossível. Dentro do envelope, havia uma carta escrita com a caligrafia precisa de Dona Lourdes. Mateus, seu menino teimoso e bonito. Se você está lendo isso, eu já fui levada daqui. Não perca tempo me procurando onde eu não quis ser encontrada. O que importa é porque escolhi você. Você me trouxe comida como se aquilo fosse normal. Sem discurso, sem câmera, sem querer transformar a minha fome em palco para a sua bondade. Você deu quando isso custava caro. E isso importa. O mundo vive tentando transformar gentileza em slogan, foto ou troca. Não deixe. Gentileza não é moeda, é ar. Cuide do que deixei para trás. Tem mais valor do que você imagina. PS. Você ainda precisa aprender a temperar melhor. O sargento se apresentou como Rafael Menezes. Explicou com calma que Dona Lourdes estava ligada a uma iniciativa de apoio a veteranos e comunidades vulneráveis, um projeto que financiava moradia, formação profissional, suporte médico e proteção de bairros ameaçados por especulação imobiliária. Havia anos ela observava aquela região, registrando tudo, e aparentemente estava esperando alguém em quem pudesse confiar. Por que, meu filho? Perguntou Rosângela, sentando-se com força numa cadeira. Porque ele mostrou quem é sem saber que estava sendo observado, respondeu Rafael. Naquela mesma tarde, Mateus e a mãe estavam sentados numa sala do Centro de Apoio aos Veteranos, diante da sargento reformada Helena Prado. Ela colocou várias pastas sobre a mesa, formulários de ajuda emergencial, vagas em programas de aprendizagem, contatos jurídicos, possibilidades de bolsa. E mais uma coisa, as anotações de Dona Lourdes sobre o imóvel da biblioteca. Foi então que o padrão começou a aparecer. A biblioteca não tinha fechado apenas por abandono. Estava sendo enfraquecida de propósito. Serviços cortados, verbas desviadas, reformas adiadas. Todo o quarteirão estava sendo desvalorizado para que construtoras comprassem tudo barato, expulsassem os moradores e erguessem prédios de luxo sob o nome bonito de progresso. O aviso de despejo da família não era azar, era estratégia. Helena os apresentou a um advogado de moradia chamado Samuel Queiroz. Ele leu a papelada do aluguel e na mesma hora disse que havia algo errado. Antes que a família conseguisse respirar, outro golpe veio. Uma carta registrada acelerou o prazo do despejo. Um e-mail do diretor Alberto convocou Mateus para uma reunião disciplinar por causa de relatos preocupantes sobre sua aproximação com uma idosa vulnerável. A linguagem era elegante e venenosa. Na manhã seguinte, Alberto o acusava de ter manipulado Dona Lourdes para obter
obter vantagem pessoal. Chegou até a empurrar sobre a mesa uma declaração que permitiria a Mateus assumir responsabilidade em troca de uma punição mais branda. Era uma armadilha. Se assinasse, desmoralizaria Dona Lourdes e enfraqueceria todos os documentos que ela havia deixado. Então ele fez a única coisa possível. Levantou-se e foi embora. Correu até o centro de apoio, suado, atrasado, com a gravata torta, e entregou a denúncia nas mãos de Helena Prado. Ela leu a assinatura no fim da página e travou o maxilar. Roberto Valença, disse ela, lobista de construtora. Tenta colocar as mãos naquela biblioteca há anos. Dali em diante, tudo acelerou. Samuel entrou com medidas urgentes. Helena acionou investigadores. Rafael ampliou as buscas por Dona Lourdes. E Mateus voltou a procurar Dona Lídia. Dessa vez, a bibliotecária cedeu. Contou que na noite em que Dona Lourdes desapareceu, uma ambulância a levou sem sirene. Depois, ela encontrou perto da guia da calçada um pedaço rasgado de uma ficha médica, mas ficou com medo demais para contar a alguém. Aquele pequeno pedaço de papel levou todos até uma unidade de cuidados paliativos com ala militar, a 20 minutos dali. Quarto 214. Dona Lourdes estava lá. Parecia menor na cama do hospital, enfraquecida pela doença, mas não derrotada. Havia tubos ligados a máquinas silenciosas. A pele estava fina como papel, mas quando viu Mateus, os olhos continuavam firmes. Demorou bastante, disse ela com a voz rouca. O alívio foi tão grande que ele quase riu. Ela segurou o pulso dele com uma força surpreendente. Ainda está alimentando gente? Estou sim, muito bem. Depois, aos poucos, contou toda a verdade. Já havia trabalhado na biblioteca. Sabia o quanto aquele lugar significava para o bairro. Viu homens de terno rondando o prédio como urubus. Então começou a registrar tudo. Reuniões, ameaças, inspeções falsas, compras suspeitas, empresas de fachada, intimidações. E quando perceberam que eu tinha provas, disse ela, esperaram eu envelhecer o suficiente para que ninguém acreditasse em mim. Por que Mateus? Porque ele continuava aparecendo. Porque nunca transformou bondade em espetáculo. Porque perdeu o emprego por alimentar pessoas e ainda assim não se queixou. Porque escolheu dignidade quando o desespero teria servido de desculpa para qualquer concessão. Eu precisava de alguém que eles não conseguissem comprar antes mesmo de tentar, afirmou ela. Então fez um último pedido. Quero voltar aos degraus da biblioteca, disse. Uma última vez. Quero dizer tudo em plena luz do dia. Rafael foi contra. Helena também. Rosângela ficou horrorizada. Dona Lourdes encarou todos sem recuar. Minha condição é estar morrendo, disse ela. Não é estar morta. Então os preparativos começaram. Antes que essa revelação pública pudesse acontecer, outro homem apareceu na casa dos Andrade. Cláudio Rezende, bem vestido, sorridente, carregando uma proposta de acordo. Ele oferecia tudo de que precisavam. Aluguel atrasado pago, ajuda com contas, dinheiro para estudo, fim do despejo, estabilidade. Mateus só precisava assinar uma declaração dizendo que Dona Lourdes estava confusa e que talvez ele tivesse interpretado mal a situação, e entregar todos os documentos ligados a ela. Rosângela quase cedeu ao ver quanto aquela quantia resolveria. Mas Mateus leu tudo 2 vezes, exatamente como Dona Lourdes havia ensinado. Depois empurrou os papéis de volta. Não, o sorriso de Cláudio desapareceu. Você está cometendo um erro grave. Não, respondeu Mateus. Estou me recusando a cometer o seu. A reunião pública na biblioteca aconteceu na tarde seguinte. Os fuzileiros formaram um semicírculo de proteção. Veteranos ficaram de testemunha. Moradores se juntaram ao redor. Celulares surgiram por todos os lados. Dona Lídia compareceu. Samuel Queiroz também. Helena Prado ficou ao lado. Dona Lourdes chegou numa cadeira de rodas coberta por um chale. Frágil no corpo, mas firme na postura. A bolsa dela estava nas mãos de Mateus. A biblioteca erguia-se atrás dela como algo ferido, mas ainda valioso demais para ser perdido. Quando falou, todos ficaram em silêncio. Durante anos, disse ela, interesses predatórios tinham planejado a queda do bairro. Usaram papelada, atrasos, pressão e ameaças discretas para expulsar os pobres e tomar terrenos comunitários. Tudo estava documentado. Cada falsa promessa, cada reunião escondida, cada assinatura arrancada na pressão. Então, apontou para Mateus. Este rapaz me deu comida quando ele mesmo passava fome. Perdeu o trabalho por se recusar a ver comida apodrecer enquanto pessoas passavam necessidade. Ofereceram dinheiro para ele mentir. Ele recusou. Foi por isso que eu confiei nele. Cláudio Rezende tentou avançar pela multidão, mas Rafael Menezes deu um único passo à frente e virou uma parede impossível de atravessar. Dona Lourdes encerrou entregando formalmente
oficialmente a bolsa e todo o material à custódia legal diante das testemunhas. Agora eles não podem enterrar isso, afirmou. Naquela mesma noite, a retaliação veio. Uma viatura passou lentamente em frente à casa dos Andrade. Um novo aviso apareceu na porta. Um e-mail do diretor suspendeu Mateus das aulas até nova avaliação. Rosângela desabou. Por que você simplesmente não assinou? Porque ela estava cansada. Porque o medo convence. Porque mãe pensa primeiro em manter os filhos debaixo de um teto. Mateus a abraçou enquanto ela chorava. Então o telefone tocou. Era Helena Prado. As provas eram fortes. O despejo havia sido suspenso. Investigadores estaduais já estavam atuando. E o programa de aprendizagem ainda queria entrevistar Mateus na manhã seguinte. Na entrevista, Márcia Vasconcelos fez a única pergunta que importava. Me conte o que aconteceu no seu trabalho. Então Mateus contou a verdade. Sobre a comida, sobre Dona Lourdes, sobre a proposta de silêncio, sobre a escolha. Quando ele terminou, Márcia pousou a caneta na mesa. Habilidade técnica a gente ensina, disse ela. Integridade não. Ele foi aceito. O programa significava salário de verdade, formação, chance concreta de seguir em frente. Naquela tarde, ele foi direto ao hospital contar a novidade a Dona Lourdes. A respiração dela estava mais fraca. Os olhos se abriram quando ele segurou sua mão. Eu consegui, disse ele. Entrei no programa. Seus documentos estão seguros. A verdade está vindo à tona. Um sorriso leve apareceu no rosto dela. Ótimo, sussurrou. Ela fechou os olhos ainda segurando a mão dele. E embora ninguém dissesse em voz alta naquele instante, todos entenderam que aquilo era despedida. As semanas passaram. A investigação cresceu mais do que qualquer um imaginava. Empresas de fachada começaram a cair. Subornos vieram à tona. Padrões de compra forçada foram revelados. O diretor Alberto Meirelles deixou o cargo antes mesmo do fim da apuração sobre discriminação. As ameaças de despejo contra a família Andrade foram anuladas em definitivo. O imóvel da biblioteca ficou impedido de ser transferido até o desfecho do caso. Mas a maior mudança não foi jurídica, foi no bairro. As pessoas tinham visto algo raro. Uma família pobre recusar dinheiro para se calar, uma senhora idosa dizer a verdade em público, e um rapaz com todos os motivos para escolher apenas sobreviver decidir agir com honra. O jeito de falar mudou. O jeito de dividir mudou. O jeito de aparecer pelos outros mudou. Meses depois, a biblioteca reabriu. Não como um monumento bonito para foto e discurso, mas como algo realmente útil. Um centro comunitário, salas de reforço escolar, computadores para procurar emprego, estantes com alimentos, atendimento jurídico. Um espaço calmo para crianças. E no centro de tudo, uma grande mesa para refeições. Acima da entrada, a placa dizia: Centro Comunitário Esquina Gouveia. No dia da inauguração, Rosângela trabalhava como voluntária no balcão de atendimento. Caio usava um avental pequeno com a palavra voluntário e organizava marmitas com a seriedade de quem se sente importante. Mateus carregava bandejas vindas da cozinha, agora com as botas marcadas pelo trabalho da aprendizagem profissional, não mais pela água suja da pia do restaurante. Quando o entardecer caiu, ele percebeu um adolescente parado perto dos degraus, fingindo não estar com fome. O menino era magro demais, atento demais, orgulhoso demais. Mateus conhecia aquele olhar. Encheu um prato, saiu e o colocou com cuidado ao lado do banco onde o nome de Dona Lourdes havia sido gravado em bronze. O garoto hesitou. Você não precisa me agradecer, disse Mateus em voz baixa. As palavras agora vinham com facilidade, não porque a vida tivesse ficado simples, mas porque ele finalmente entendia o que Dona Lourdes queria dizer o tempo todo. Comida é gentileza. Dinheiro pode ser controle. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. E às vezes o menor gesto, aquele que custa o seu jantar, seu conforto, sua segurança e até sua paz, é justamente o gesto que muda tudo. O garoto pegou o prato com as duas mãos. Lá dentro, risadas escapavam pelas portas abertas. Rosângela conversava com uma mãe no balcão. Caio explicava com grande autoridade onde ficavam os guardanapos. Na cozinha, uma tampa de panela bateu. Mais adiante na rua, o som de uma obra lembrava que ainda havia muito a salvar. Sempre haveria mais trabalho a fazer. Mais gente com fome. Mais homens gananciosos em ternos impecáveis. Mais papelada feita para confundir quem já está cansado. Mais momentos
momentos em que o caminho fácil pareceria necessário, mas também haveria mesas, testemunhas, pessoas que aprenderam a ler 2 vezes antes de assinar, pessoas que dividem o pouco que têm, pessoas que ficam em pé diante da verdade e deixam que ela respire. Mateus olhou uma vez para o nome de Dona Lourdes no banco e depois para as portas do lugar que ela ajudou a salvar. Então voltou para dentro, com as mãos vazias e o coração cheio, pronto para servir o próximo prato. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia uma ameaça, parecia uma sala com as luzes acesas.